fizemos a leitura alternada no primeiro livro da Bíblia. E agora nós vamos abrir o último livro da Bíblia, Apocalipse. E leremos dois textos nos dois últimos capítulos da Bíblia. Apocalipse 21, versículos do 1 ao 6, e Apocalipse 22, versículos do 1 ao 5. Apocalipse 21 e 22. O primeiro, do versículo 1 ao 6, e o segundo texto, do capítulo 1 ao 5. Capítulo 21, versículo 1 diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Oremos. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra que acabamos de ler, e agora, Senhor, dá-nos a compreensão, para que sejamos edificados pela Tua palavra, alimentados e vislumbremos aquilo que nos aguarda. Dá-nos a graça de entender isso mediante o Teu Espírito. Em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos vivendo atualmente o 21º século, contado a partir de Cristo, século 21. E do século 20 para cá, se intensificando já agora nesse século 21, a população mundial, inclusive os cristãos,
aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, muitas das vezes têm se esquecido do final da história. Tem procurado viver para o hoje, para o amanhã, para daqui a 30 dias, daqui a um ano, 5, 10, 20, talvez 30 ou mais alguns anos. Em outras palavras, temos vivido para este mundo, temos nos preocupado com este mundo, temos investido todas as nossas forças, toda a nossa energia, todo o nosso planejamento, todo o nosso propósito para este mundo, para esta parte da vida. E muitas das vezes nos esquecemos da segunda parte, da melhor parte, da mais importante, da vida eterna, daquela que vai além da morte. E essa realidade tem se refletido também nos púlpitos das igrejas do século 21, onde muitas igrejas estão preocupadas com o hoje, mas se esquecem que elas devem pregar também o amanhã. Devemos ser uma igreja relevante no presente? Sim, devemos, precisamos ser, mas nós temos a mensagem do futuro, nós sabemos qual é o final da história, e nós devemos proclamar este final em alto e bom som para todas as pessoas, para todos os povos, para todas as nações. E nestes dias eu tinha meditado sobre esta realidade e resolvi então hoje trazer um pouco disso, daquilo que nos espera no final da história. Digo, final da história nesse lado da vida, porque começará uma nova história, ou seguirá a história determinada por Deus, de forma que quando olhamos para o livro do Apocalipse, o único livro profético do Novo Testamento, encontramos nas suas primeiras linhas, no capítulo 1, versículo 1, o apóstolo João dizendo o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. A história narra que João estava exilado na ilha de Pátimos, quando ele ali recebeu a revelação do Apocalipse e fez o devido registro. A história do Apocalipse, ou os registros, relatos de Apocalipse, é a história da redenção, contada 7 vezes de ângulos diferentes. De maneira, irmãos, que quando chegamos ao final do livro, João vai relatar para nós o paraíso, aquilo que nos aguarda. Mas para falar desse paraíso que nos aguarda, é necessário olhar um pouco para trás, olhar lá para Gênesis capítulo 2. O paraíso também lá de Gênesis capítulo 2. Porque eles têm íntima conexão um com o outro. Por isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, é nada mais nada menos, tomando por empréstimo do reverendo Dr. Heber Campos, o título O Paraíso Restaurado. E assim,
vamos ver hoje algumas características do paraíso restaurado, em comparação com o paraíso de Gênesis 2. Ou seja, o que aconteceu em um paraíso, em Gênesis 2, que nós lemos aqui hoje, já na leitura alternada, e o que continuará no paraíso restaurado. Vale reavivar nossas memórias, que o ser humano foi criado em perfeição, e nessa perfeição, ali o ser humano ele não foi criado para morrer, ele foi criado para viver eternamente. Só que sabemos bem que veio o pecado, e o pecado tirou o homem dessa condição, o ser humano dessa condição, e ele foi expulso do paraíso, ele foi expulso do jardim do Éden. Então ele perdeu essa condição. Só que agora, quando olhamos lá para o futuro, vamos ver que o ser humano redimido, ele vai recuperar essa condição. Então é dessa perspectiva que a gente quer trabalhar. E em primeiro lugar, o paraíso, ele continuará a ser regado por um rio. Estaremos fazendo um bate-bate entre Gênesis 2 e Apocalipse 21 e 22. Gênesis 2:10 diz: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e ali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Apocalipse 22:1 diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Embora haja diferença na procedência dos rios, pois no paraíso originário o rio vinha de fora do jardim para o regar, no paraíso restaurado o rio procede de dentro do próprio paraíso. Há continuidade no fato de ambos serem regados por um rio. Nas escrituras sagradas, a água ela é sinal de quê? De vida, de vitalidade. E com o jardim do Éden não seria diferente. Para ser um lugar próprio à vida humana, ele precisava ser irrigado. E assim, o Deus que preparou o jardim e irrigou com um grande rio, do qual brotavam 4 braços, os seus afluentes, de fato, ele planejou para que tivesse a condição apropriada para a vida. E assim, de toda a magnitude, a exuberância do jardim, que ali estava ligado a esses rios, sem a água que fluísse deles, não poderia existir vida. Então toda a beleza, que se formos ler o texto de Gênesis 2, nós podemos assim contemplar e tentar vislumbrar que ali tinha, era porque vinha a vida através da água que o regava. Além disso, o principal propósito dos rios mencionados não é estabelecer um atlas primitivo para nós, quando a gente olha para Gênesis 2, mas sim como era o mundo antes da queda, antes da rebelião do ser humano, onde ali Adão e Eva viveram. Com o objetivo de estabelecer a fonte de irrigação e de vida refrescante para a totalidade da área, como provisão de Deus. Era Deus provendo a vida para aquele jardim. E eis a razão para a menção dos rios, entendendo que eles são um presente de Deus. E esse princípio da vitalidade, ele está presente também na visão de João sobre o paraíso restaurado. E como vimos no texto de Apocalipse 22:1, um rio chamado de rio da água da vida, flui do trono do Cordeiro, inundando de vigor, de vida, a nova Jerusalém, que é o que se refere a Apocalipse 22.
Assim, a vida presente, lá no início da história humana, no Jardim do Éden, voltará agora com todo o vigor no final da história dos eleitos. O paraíso restaurado será um lugar de vida, de vitalidade. Só que ao contrário, lá do Éden, ele não está mais sujeito a ser podado, a ser cortado. Ele é um rio que vai gerar vida eterna. É isso que nós temos lá. A segunda característica de continuidade do paraíso restaurado é que Deus é também o Criador deste paraíso. Gênesis 2:8 diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Então nós temos o Éden em toda a terra e o jardim ali plantado nessa terra. Isso Gênesis 2:8. E Apocalipse 22:2 diz: no meio da sua praça, está se referindo a Nova Jerusalém, de uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Quando voltamos a olhar para o relato inicial, lá do livro de Gênesis, vamos constatar a ação criadora de Deus ali na história. Ele criou o quê? Conforme Gênesis 1, os céus e a terra, quando nada existia ainda. No entanto, o relato da criação, ele passa rapidamente a se concentrar na habitação, no habitat bastante específico, a saber, o jardim de Deus ali no Éden. A criação descrita no capítulo 1 de Gênesis é com certeza bem maior que o jardim. No entanto, devido ao propósito geral das Escrituras Sagradas, que é a redenção do homem, que é a transformação do caráter humano, o foco daquele texto passa para o pequeno espaço ali do Jardim do Éden. Até porque sabemos bem que quando Adão e Eva pecam, eles são expulsos do jardim. Então passaram a cultivar em outras áreas, com o suor do rosto, com o sofrimento, com as dores do parto sendo agravadas, a própria natureza agora produzindo espinhos. Então tudo isso como resultado da maldição do pecado. E toda essa maldição, ela persiste até os dias de hoje, inclusive a morte. De maneira que já estamos sob a bênção de Jesus, de Deus em Cristo Jesus, para aqueles que creem em Cristo Jesus. Todavia nós estamos ainda livres da maldição, ainda sofremos as consequências dela. Só estaremos 100% livres quando Jesus voltar, que toda a terra também estará livre dela. Adiantando um pouco, vamos então perceber que o autor do Gênesis, Moisés, deixa claro que todo o universo é obra das mãos do Criador e que um jardim específico foi cuidadosamente plantado por ele. Alguns teólogos entendem que Deus criou todas as coisas, mas não as criou inicialmente de maneira organizada, e que a partir de Gênesis 1:3, Deus começa a colocar o mundo em ordem, que até então era, diz o texto, sem forma e vazio. E o relato a partir de Gênesis 1:3, vamos entender que ali ele vai mostrar Deus organizando o mundo para torná-lo perfeitamente habitável. E logo após, Deus coloca o homem, chamado também de coroa da criação, aqui no mundo, e prepara um ambiente ainda mais especial para ele. O Jardim do Éden, chamado aqui de paraíso criado. Conforme Gênesis 2:8,
o próprio Deus plantou este jardim. Olha que cuidado, irmãos. Deus, em todas as outras circunstâncias, Ele diz: faça-se pelo poder da sua palavra, e foi feito. Nós não podemos aqui fazer locubrações, como de fato Deus plantou esse jardim, mas sabemos que foi de uma maneira particular, de uma maneira especial, para colocar ali a coroa da sua criação, o ser humano. E o que extraímos desse texto, irmãos? Bem como de alguns comentaristas, é que o Jardim do Éden foi o palco onde se desenvolveria a história dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Foi planejado por Deus, e é exatamente a ideia de planejamento que une o primeiro e o segundo, o paraíso perdido e o paraíso restaurado. João, ele afirmou sobre o paraíso restaurado em Apocalipse 21:2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva para o seu esposo. E assim, não só a igreja é produto de um planejamento cuidadoso de Deus, mas também o lugar da sua habitação. Deus planejou o Éden, o jardim do Éden, para que o ser humano pudesse ali viver. E Deus planejou a nova Jerusalém, a cidade santa, o novo céu e a nova terra, para que eu e você pudéssemos ali viver. E a gente não pode esquecer disso, irmãos. Não podemos focar a nossa mente e todas as nossas energias, todo o nosso planejamento, todo o nosso propósito, somente neste mundo, e esquecendo o que nos aguarda. Deus preparou, Deus planejou de uma maneira especial a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, para mim e para você. Já parou para pensar nisso? É algo magnífico. Em terceiro lugar, irmãos, também há continuidade na existência da árvore da vida. Na existência da árvore da vida. Existe uma continuidade no paraíso de ambos os períodos em relação à existência da árvore da vida. Gênesis 2:9 diz o quê? Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradável à vista e boa para alimentos. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora Apocalipse 22:2: no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore para a cura dos povos. O texto de Gênesis relata que Deus criou as árvores e deu seus frutos como alimento para o homem. No entanto, Deus criou no meio do jardim duas árvores especiais: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Mas Deus deu a ordem para qual árvore que era proibida? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a árvore da vida não era proibido. Ele poderia comer da árvore da vida. E nós vamos entender isso um pouquinho mais adiante. O jardim do Éden, ele era também o lugar do conhecimento e da vida. Estes dois aspectos foram apresentados ou representados pelas duas árvores que Deus destacou. A árvore da vida, plantada no meio do jardim, teve como entendido não apenas uma função alimentar, mas também uma chamada função sacramental.
Inicialmente, Adão e Eva não foram proibidos de comer dela, conforme eu disse há pouco. Só que, uma vez tendo desobedecido, agora sim, eles foram proibidos porque tinham perdido o direito de participar de um símbolo sacramental. Quais são os dois sacramentos que nós temos, irmãos? Na igreja cristã, batismo e Santa Ceia. Não vou perguntar se são 7 não, para não confundir quem está online, tá? São 2. Que às vezes eu brinco aqui no momento de culto de doutrina. E aí o que é que ocorre, irmãos? Eu tenho o direito de participar desses sacramentos quando eu entendo que eu faço parte da família cristã. Quando eu passo a agir em desconformidade com esses princípios, eu perco o direito de participar, em especial da Santa Ceia, desse ato sacramental. E assim, Adão e Eva, eles tinham o direito de participar, de comer do fruto da árvore da vida. Só que depois que eles pecaram, que eles transgrediram, desobedeceram, comeram do fruto proibido, eles perderam esse direito. Eles foram expulsos do jardim do Éden, justamente para não comer do fruto da árvore da vida. Uma vez tendo desobedecido, eles foram de fato proibidos, porque tinham perdido o direito de participar da árvore que falava da vida contínua em cada aspecto, e dava a eles a segurança a respeito desta vida. E este papel da árvore indicava que homem e mulher eram finitos, mas eles não possuíam então vida por si mesmos, e não foram asseguradas da sua continuação em termos da sua própria existência ou pelos seus próprios méritos, de forma que eles eram dependentes de Deus, que tendo-os criados, fez o quê? Lhes deu vida, e continuaria a ser sua fonte constante de vida. É interessante notar que a árvore é citada nas Escrituras como um símbolo de vida, e algumas circunstâncias também como a garantia de vida, e tem aqui vários textos que a gente poderia mencionar. E comer da árvore da vida é participar e ter garantia dessa vida sem fim, de forma que a árvore da vida era uma espécie de elixir da vida, ou seja, era aquela árvore que poderia dar a condição para eles se manterem vivendo eternamente. E nesse sentido, o relato de Gênesis dá a entender que a árvore da vida ainda não havia sido partilhada por eles, ou seja, não tinham comido ainda delas, ou seja, Adão e Eva, e o acesso a ela representaria o acesso à existência infidável, como o próprio Deus afirmou por ocasião da queda, lá em Gênesis 3:22, eis que o homem se tornou como um conhecedor, como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. E aí eles foram expulsos do Éden. Em certo sentido, vamos entender que o acesso à árvore da vida representaria o fim do período da prova de Adão e Eva, e garantiria a eles o desfrute da existência sem fim. É como se Adão e Eva eles estivessem num chamado estágio probatório. O que é isso? Para quem é servidor público, a depender do órgão, ele vai passar 2 ou 3 anos em estágio probatório, depois que ele passa num concurso, sendo avaliado constantemente, não me recordo se é a cada ano ou a cada 6 meses, e depois que ele passou por esse período, ele foi efetivado como servidor público efetivo, e só pode ser demitido mediante um PAD, que é o processo administrativo. E o que é que ocorre? É como se Adão e Eva estivessem passando por esse estágio probatório, e eles não tinham tido ainda acesso à árvore da vida, porque não tinha terminado o estágio probatório, e eles não passaram, foram reprovados, e por isso, poderia ser que em sua desobediência, eles quisessem agora ter acesso à árvore da vida, mas o Senhor os proibiu, e os expulsou do jardim do Éden, de maneira que a ideia de vida
continua ligada à árvore, e está presente também na descrição de Gênesis do paraíso restaurado. João vê de cada lado do rio a presença da árvore da vida, o que dá a entender que essa seria uma espécie especial de árvore. E parece-nos pelo relato que a árvore, então, ela extrai vitalidade do rio, da água da vida, pois ela está plantada numa espécie de ilha no meio do rio da água da vida, que por sua vez tem sua fonte no trono do Cordeiro de Deus, ou seja, a vida do novo paraíso está ligada ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em Gênesis e Apocalipse, o acesso da árvore da vida está ligado à vida eterna, e isso pode ser então visto perfeitamente em Apocalipse 2, já quando Jesus promete, lá Apocalipse 2,7, ele diz lá: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 22,14 faz essa ligação. Ele liga quem lavou também as nossas vestes, diz o quê? Onde vamos encontrar o texto dizendo: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assista o direito a quê? A árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Da mesma forma, a rejeição está ligada ao acesso restrito na árvore da vida, quando Apocalipse 22:19 aqui diz: e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. O grande diferencial entre a árvore no paraíso criado e no paraíso restaurado é que no último, o acesso ao seu fruto nunca mais será restrito. A continuidade é muito bem expressa em Apocalipse 22:2, que afirma que a árvore produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas são a cura para os povos. E é interessante que eu já fui questionado, acho que foi por Silas, foi Silas, sobre esse texto, ou foi Manassés, não me recordo agora qual dos dois, sobre essa questão das folhas da árvore para a cura dos povos. Vocês lembram disso? Lembra, Silas? Foi, né? Bem, um dos dois. O que é que ocorre? Então, pastor, vai ter doença lá porque a folha das árvores é para a cura dos povos? Não, não teremos, mas é uma espécie de alimentação que a gente vai ter ali permanente, que a gente vai estar ali adquirindo a seiva da vida, dessa árvore, que é uma herança que nós temos, e que ali haverá algo eterno para nós desfrutarmos. Então, algo magnífico que está destinado a nós. É aquela ideia dos ramos e a videira que Jesus coloca, de que os ramos eles precisam estar ligados à videira e recebendo a seiva para que tenha vida, de maneira que nós estamos então ligados ao Deus eterno Criador e recebendo essa vida eterna permanente por meio da árvore da vida, e os povos que ali estão, as nações que ali estão, também passam a receber essa vida, não só pelo fruto, mas pela seiva das folhas da árvore da vida. E quando se fala dessa produção de frutos 12 vezes no ano, é como se fossem 12 colheitas. Ou seja, a cada mês você tem ali uma colheita desse mesmo fruto, e é algo permanente e suficiente para trazer vida para todos os povos salvos em Cristo Jesus. É algo magnífico, irmãos, é algo fantástico isso aqui. E caminhando um pouco mais, irmãos, para o nosso último ponto, ali há a continuidade na comunhão presencial de Deus. Gênesis 3:8 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia.
E Apocalipse 22, 3 e 4 diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a tua face, e na sua fronte está o nome dele. Um dos pontos altos da leitura dos 3 primeiros capítulos de Gênesis é justamente o relacionamento entre Deus e Adão e Eva, ali antes da queda. E o jardim do Éden era, acima de tudo, um lugar de quê? De comunhão. E ali Deus conversava com os seres humanos e nutria essa relação de intimidade com eles. Diferentemente de todos os outros momentos da história, Deus se relacionava de uma maneira especial. Era como se Deus fosse ali um rei e tivesse acesso aos seus súditos todos os dias naquele horário determinado. E de novo, um dos pontos altos do paraíso restaurado é a presença de Deus entre os remidos. Hoje nós temos comunhão com Deus, mas há um sentido em que Ele está só no céu e não na terra. E a comunhão presencial de Deus será palpável no paraíso restaurado. Ele estará conosco, ainda que não mais morando em nós, mas em nossa companhia. Ele será morada na nova criação, de maneira visível, a ponto dos homens contemplarem a sua face de uma maneira extraordinária, provavelmente mediante uma chamada teofania, quando Deus se apresentou por meio de anjos, Deus se apresentou por meio do próprio Cristo, porque Ele é Espírito, e nós não podemos visualizar como um ser humano, mas Ele se encarnando, ou quando a gente olha para o Monte Sinai, que estava ali fumegando e ali manifestando a presença de Deus, era uma manifestação visível da presença de Deus, de maneira que nós vamos então ver lá no paraíso restaurado uma manifestação visível da presença de Deus e dizer: sim, esse é o meu Deus a quem eu adoro. Imagina ali o povo no deserto, olhando para o monte e vendo os trovões, relâmpagos, e tudo ali sendo uma expressão visível da presença de Deus. E nós poderemos sim desfrutar desse privilégio, lá no paraíso restaurado. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça para não esquecermos daquilo que nos aguarda. Devemos planejar e viver nesse mundo, ainda estamos aqui e precisamos sim, mas sem perder de vista aquilo que nos aguarda. Que o Senhor cuide de nós e seja gracioso a cada dia do nosso viver, alimentando essas verdades em nossa memória. Vamos cantar mais uma canção ao Senhor nosso Deus, e na sequência partiremos para os instantes finais deste culto.